Irmãos, meu Deus, hoje entrando num novo título, nós temos a terceira parte do livro de Isaías, o qual tem um título principal, O Plano de Deus para a Paz, e hoje nós vamos ver o contraste entre a verdadeira e a falsa adoração. Vamos abrir Isaías, capítulo 58, essa é a lição número 55. Isaías, capítulo 58, nós vamos ler ele todo, os versículos 1 a 14. Profeta Isaías, capítulo 58, do 1 até o 14. Bem, versículo 1 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procura cada dia. Amém. Ontem nós estivemos lá em Suzano e o pastor Wagner trouxe uma mensagem do livro de Isaías, né? O pastor Adriano, eles têm um negócio entre eles lá, que eles têm 1 hora para acabar a pregação. E aí o que o pastor Adriano fez? O pastor Adriano tem uma televisão lá no fundo, lá que o pessoal do altar usa para poder ver ver o louvor, ver as letras. E aí ele meteu um cronômetro lá no fundo, lá, com 40 minutos, e falou para ele: ó, pastor, eu não queria falar nada. Falou assim pro pastor Wagner: eu não queria falar nada, mas o tempo está correndo. E o pastor Wagner ficou bravo. Assim, eu não acredito nisso. Olha lá, já que o pastor Adriano é liso para botar a culpa nos outros, porque ele falou assim: ó, tem um menino aqui, ele chamou lá, esse aqui, vem cá, ele vê, é o sobrinho dele, igualzinho ele. Se você tira uns 20 anos de um para o outro ali, é a mesma cara. E falou para ele: tudo que for culpa daqui que acontecer de errado essa noite, é culpa dele. Que o que der errado nessa noite aqui, o som, não sei o que, você pode vir atrás dele, vai lá falar com ele. Se der qualquer problema, vai falar com ele. Se for elogio, eu estou ali atrás. Aí o pastor Wagner falou assim: já que o pastor Adriano é liso para poder botar a culpa nos outros, então eu vou ter que falar de 2.700 anos em meia hora. Agora, se der problema eu não conseguir falar, a culpa é do pastor Adriano. Aí e o pastor Wagner, ele trouxe uma mensagem falando do livro de Isaías, né? Começou a falar do profeta Isaías, anunciando Jesus. E ele falou de um apóstolo em específico que a gente tem muita consideração, que é o apóstolo João, né? O apóstolo João, escritor, né, do Evangelho, escritor das cartas, escritor do livro de Apocalipse, né? As cartas de João, alguns falam que era o outro João, outros falam que é o mesmo João Batista. Eu acredito que seja o mesmo João Batista, né? As cartas direcionadas para a igreja. E João, ele foi uma pessoa que a gente olha para ele hoje e vê o que ele fez e fala assim: aquele homem, né, era o servo a quem Jesus amava, né? Sempre na Bíblia fala o apóstolo a quem Jesus amava. Nós conhecemos pelo apóstolo do amor, nós conhecemos João pelas revelações do Apocalipse, que foi uma coisa, né? Se a gente pega Isaías fala do Apocalipse, Ezequiel fala do Apocalipse, Zacarias fala do Apocalipse. Todos esses homens aqui, né, eles tiveram breves revelações das coisas do futuro. Cada um vai falando um pedacinho, né? Daniel fala um pouco também. Outros profetas falam né, das coisas que tem lá no céu, dos seres que tem no céu, das coisas. Mas quem revelou de fato tudo para a gente saber, foi o apóstolo João. Só que o João, ele teve um período para ser preparado por Deus, né? Quando você lembra onde que foi que ele pegou aquela passagem lá? Que ele fala: importa até que eu venha. Quando Pedro, aquilo lá foi João mesmo. Foi na João Lucas fala, né? Lucas? Assim, Pedro fala assim: e esse que está atrás? Ele fala assim: que te importa, Pedro? É quando ele vai anunciar quem vai negar. Que ele fique até que eu venha. Então,
eu acho que tem em Marcos e tem em Lucas também, só que eu não vou lembrar agora o lugar que ele achou aqui, que ele pregou. Se alguém achar aí, Jesus fala assim, ele fala, e este, o que será deste? Aí ele fala, E este, que será deste, ele estava falando de João? Ele estava falando de Judas e também estava falando de João. Judas, que ele tinha acabado de falar de Judas. Ele estava conversando com Pedro, e Pedro estava no ciúme de João, porque João ficava andando atrás. Ele fala que Judas ia trair ele, né? Ele não fala declaradamente quem ia trair, mas ele fala que Judas ia trair ele. E depois Pedro fala assim, e este, o que será deste? Aí ele, João, o Pedro, o que te importa se eu quero mantê-lo aqui até que eu venha? O Pedro, o que você tem com isso? Se eu quiser que ele fique até que eu venha? O que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Ele estudou o manuscrito de João, então João viveu até 90. Onde você acha esse texto? 96, 5 anos, né? João. Eu sei que João viveu muito e ficou mais ou menos 60 anos preparando para escrever o Apocalipse. Então, quando João estava já para ser morto, Herodes não queria que ele falasse mais do Evangelho, que é a última apóstolo que tinha. Coloca aí, não, ali não dá para você pôr, né? João 21, 22, vamos lá. Evangelho de João 21, 22. Aí ele estava para ser morto, né? Aí ele foi exilado na ilha de Pátmos. Olha só, vamos ler do versículo 20 em diante aqui. Peraí, João 21, 20. Nós vamos até o 24, Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o seu peito, o peito de Jesus, e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Pode continuar lendo aí, 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, é deste que será? 22. E disse Jesus, se eu queres que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha só. Então, vamos entender a cena aqui. Eles estavam lá na mesa e João reclina a cabeça sobre o peito de Jesus, né? Encosta na cabeça do peito. Ele fala assim, Senhor, quem é o traidor? E aí Pedro olha para ele e fala assim, e o Senhor? E este? O que será? Falando de João, não estava falando de Judas. Aqui, o que ensina aqui é o versículo 18. Fala aqui, olha. Na verdade, digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já for velho, estenderás a tua mão a outro e cingirás e levantar para andar. Não querer. Tá. Aí, deixa eu continuar aqui, que senão eu vou perder o foco. Aí ele pega, ele deita a cabeça sobre Jesus e Pedro fala para Jesus, e este, o que será deste? Será este o traidor? Você vê ele falando aqui no versículo 21, né? É porque Jesus falou para Pedro, seu Pedro, quando você é mais novo, você faz o que você queria, agora você não vai fazer mais, você está velho, você vai ficar velho, você vai fazer o que os outros querem. Ele falou, e este? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Outra tradução ele fala, é este o traidor? Aí ele fala assim, versículo 22, respondeu-lhe Jesus fala para Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Olha só, o que o pastor Wagner estava falando ontem é o seguinte, esse versículo aqui a gente divide em dois tempos. Tudo que Jesus falava eram coisas que estavam acontecendo, coisas que iam acontecer ainda. E eles não entendiam isso, mas também não é fácil de entender isso, porque hoje nós entendemos. Ele fala, se eu quero que ele permaneça, aí separa. Se eu quero que João permaneça aqui, nessa terra, até que eu venha, eu permaneça, até que eu venha, são 60 anos de diferença. Mas esse venha não é na terra. Não. Jesus não ia voltar na terra de novo. Não é isso. É o seguinte, João, quando aconteceu isso aqui, ele tinha 30 anos de idade.
E João foi sendo trabalhado por Jesus a vida toda, até ele ser isolado lá na ilha de Patmos. João, ele era um homem estúpido, ele era um homem muito bravo, ele era um homem revoltado, ele era uma pessoa que precisava de um trabalho de Deus urgente, durante um bom tempo, porque não ia mudar fácil. Não, na realidade ele era mais bravo que Pedro, né? Ele era mais bravo que Pedro. Ele era pior que Pedro. Porque você vê, né, você vê na Bíblia, falando de João, há algumas passagens lá, por exemplo, quando Jesus tinha saído de uma cidade lá, samaritana, e os discípulos não tinham sido bem recebidos pelos habitantes da cidade, né? Ele chegou lá para preparar a pousada, Eles não quiseram dar pouso para eles. E aí, o que João falou para Jesus? Senhor, quer que clamamos ao céu e desça fogo para que os consuma? Matar esse povo todo? Aí ele fala, mas de que espírito sois? Hein, João, de que espírito sois? Eu não vim aqui para isso. E tem tantas outras passagens que falam de João, né, que eu não vou lembrar tudo que ele falou, que ele citou pelo menos umas 4, que você vê que João era uma pessoa revoltada. Ele era bravo, ele era revoltado, ele tinha paciência nenhuma. E ele foi trabalhar por Deus durante 60 anos, lá no finalzinho da vida dele, com 90 anos de idade, 60 anos depois, que aí ele foi tomar conta de uma igreja em Éfeso, né? Ele foi tomar conta de viúva, de órfão, foi dirigir o povo, e aí ele era o último dos apóstolos. Então foi ele que cuidou de Maria, mãe de Jesus, no final da vida dela. Ele foi o último dos apóstolos vivos. E o imperador romano já tinha matado Marcos, ao fio da espada, tinha matado Tiago, tinha matado Pedro, crucificado, né? Marcos foi crucificado, né? E Tiago foi morto ao fio da espada, Filipe, todos os apóstolos, todos os discípulos já tinham morrido, todos. E só ficou João, com 90 anos de idade. E ele falou assim: João, vem cá. Chamou João, velho. João chegou diante do imperador e falou para ele: para de falar do nome de Jesus. Ele: não vou parar. O homem com 90 anos de idade, velho, não temeu nem o imperador romano. Não vou parar. O que fizeram com ele? Mandaram ele lá para a ilha de Patmos. Por quê? Não, puseram ele dentro do caldeirão. Isso aí não é bíblico, né? Isso aí é dos manuscritos. É história, né? É história. O pastor Wagner estava falando lá que eles colocaram João dentro de um caldeirão de óleo fervente. Ferveu o óleo e jogaram ele lá dentro, o óleo fervendo. Soltou uma fumaça, né? Porque você pega uma carne e você joga dentro do óleo, ela é quente, solta aquela fumaçona preta. Soltou uma fumaça lá, e quando apagou aquela fumaça, olharam, o João estava rindo. Estava mais vivo que antes. Mais vivo que antes. Pegaram João e levaram lá para a ilha de Patmos, porque falou assim: esse aí é filho dos deuses, né? Esse aí é anjo, é filho dos deuses. Levaram ele para a ilha de Patmos para ser isolado lá, porque aquela ilha tinha um misticismo muito grande sobre ela, né? Que a ilha era devoradora, que a ilha consumia e matava as pessoas que ficavam lá. Lá tinha tudo quanto é espécie de serpente venenosa, lá o negócio era feio. Isolaram ele lá, e lá onde foi que Deus cumpriu essa passagem aqui, ó. Eu me perdi aqui onde eu estava, era João, leu 22, 21, 22. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha. Até que eu venha. O que você tem com isso? O até que eu venha, esse até que eu venha, é aquele momento que João foi levado até o céu para poder ter a revelação do Apocalipse. Foi quando Deus foi lá na caverna que João estava isolado, lá na ilha de Patmos, e encontrou com ele. Foi esse até que eu venha. Ele chegou lá e ele arrebatou Pedro para os céus, João para os céus, onde ele teve a revelação do Apocalipse. Esse é o que Jesus estava falando, esse momento que Jesus estava falando. E olha, o que eu quero falar é que o povo de Israel aqui, nós lemos no livro de Isaías, você vê que era um povo que está precisando desse tipo de trabalho. É igual João estava fazendo, é igual Pedro estava fazendo, aqueles homens precisavam de conversão. Nós acabamos de ler aqui em Isaías 58, falando o seguinte, no versículo 2 aqui: mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo. Então um povo que está interessado
em todo aquele ritual de buscar a Deus, de se achegar diante de Deus. E eles perguntam para Deus o seguinte: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Então o povo de Israel chegava até Deus e falava: por que nós fazemos nossos jejuns várias vezes no ano, e por que o Senhor não se atenta para isso? Por que Deus não escuta a nossa oração? Por quê? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, a resposta de Deus, eis que no dia em que jejuais, o que é que acontece? Cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Por que o povo jejua hoje? Para e pensa comigo. O irmão está doente, está em estado terminal lá no hospital. A igreja vai fazer o quê? Irmão, vamos levantar uma campanha de oração de 70 dias, de 7 semanas, de 15 semanas, e vamos fazer um jejum. Cada um vai jejuar num horário, cada um vai fazer uma coisa para Deus ouvir a nossa oração. Por quê? Que a pessoa jejua para cuidar dos próprios interesses. Você está vendo por que Deus não escuta a oração? A pessoa jejua para os próprios interesses, para que Deus faça todo o vosso trabalho. Aí que eu te falo, aonde está a espiritualidade? Em buscar os meus caminhos, praticar a justiça, o plano de Deus, o direito de Deus. Não tinha nada disso, era tudo atrás do próprio interesse. Ia lá no templo, fazia o sacrifício, fazia todo o ritual, tudo igualzinho era para fazer. E na hora de jejuar, o jejum, meu irmão, para que serve o jejum? Para que Deus institui o jejum? Jejum é uma consagração. Jejum é um momento de santificação e abnegação das coisas da carne. A pessoa, quando tinha que jejuar, era para se santificar, para Deus ter um contato mais íntimo com o ser humano naquele momento, porque você deixa de comer, né? O jejum é abnegação de alimento, de água, de suas atividades, de tudo. Você fica só orando a Deus, só buscando a Deus naqueles intervalos de tempo de jejum. É para santificação, é para agradar a Deus. Jejum não é um gatilho para você pedir as suas coisas para Deus, não é para isso que serve. E a pessoa confunde as coisas, porque parece que quer trollar Deus, né? Fala assim: eu vou fazer um jejum, eu vou ficar mais santo, aí Deus vai me ouvir, aí Ele pode fazer o que eu quero. É assim que o ser humano pensa, é tudo na base da troca. Não quer buscar o interesse de Deus, quer buscar o próprio interesse. Então, aqui o povo jejuava para buscar os próprios interesses, e ainda mais, olha, vai vendo aqui os motivos. Ó, eles afligiam a alma, se sacrificavam, né? Eis que jejuais para contendas e rixas. É para poder ganhar guerra, é para poder matar o inimigo, é para poder acabar com a vida dos amigos que era meio inimigo deles, que eles não gostavam, que tinha problema, que causas de família e tudo mais. Ó, eis que jejuais para contendas e rixas, para ferires com punho ou inimigo, para poder matar os inimigos, né? Isso aí já veio do ano passado, né? Pois é. Davi não fez isso aí? Também. Josué não fez? Também. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir sua voz do alto. Se vocês continuarem jejuando por esses motivos, vocês não vão nem ser ouvidos. É simplesmente assim. Porque Deus, quando instituiu o jejum, lá no Monte Sinai, o povo: Moisés, por que Deus só fala com você e não fala conosco, Moisés? O povo quer falar com Deus. Tá bom, Moisés, manda o povo se abster de mulher, manda o povo se vestir de saco de pano, manda o povo jejuar por 7 dias, manda o povo ficar preparado, porque eu vou falar com eles, santificação. Depois do que aconteceu, a gente sabe muito bem o que aconteceu nesse povo aí, né? Morrer de medo a ponto de não querer nunca mais ver Deus na frente. Aí, para isso que serve. E Deus tinha instituído um jejum no ano. Deus instituiu para esse povo aqui. E eles jejuavam umas 4, 5 vezes ou mais. Porque porque eles instituíram o jejum para eles mesmos fazer. Não era Deus que tinha mandado fazer. E eles ficavam jejuando. Isso aí estava mais provocando Deus do que agradando a Deus.
Desobediência, jejum pelo próprio interesse, povo egoísta, ser humano egoísta. Aí a gente fica se perguntando por que Deus não dá esse povo tanto para o cativeiro? Por que Deus não atende nossas orações? Porque a gente é egoísta. Você vai ver o que Deus está falando aqui para o povo, né? Então eles jejuavam para poder ganhar dos inimigos nas batalhas. Jejuais para ferir com um punho iníquo, jejuais para ferir, assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Até o 7, né? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, né? Como fica inclinado naquela planta, como junco, e estenda debaixo de si um saco de cinza. Chamaria tu isso de jejum aceitável ao Senhor? Você acha que jejum é isso? Que jejum é você ficar se humilhando? Que jejum é você ficar se sacrificando? Que jejum é para você ganhar alguma coisa de Deus? Se dobra, se humilha, se arrebenta todo aí, fica com fome e tudo mais. Você acha que isso é agradável a Deus? Jejum é para ser prazeroso, é para você saber o que você está fazendo, é para você ter um momento de intimidade, de consagração a Deus, falar: Senhor, esse tempo é para você, esse tempo é para Deus, esse tempo não é para mim. Mas o interesse do jejum deles era poder eles ficar mais fortes, para eles poderem ganhar mais, para eles poderem vencer, para eles poderem combater o inimigo e falar: Deus está comigo, opa, agora vamos para a guerra, vamos ganhar. Entendeu? Interesse próprio. Então, o que eu estava comparando com João aqui, para a gente fazer um paralelo? É esse tipo de trabalho que Deus precisa fazer na gente, é esse tipo de trabalho que Deus fez na vida de João, fazer eles entender que não é do jeito que a gente imagina as coisas, que a gente é muito interesse próprio, que a gente acha que tudo tem que resolver na base do ferro e fogo, a gente acha que Deus logo tem que condenar aquela vida lá e matar, porque lá nunca vai servir a Deus, e tudo mais. Todo esse tipo de coisa que Deus precisa fazer, fez na vida de João, fez na vida de Israel, precisa fazer na nossa vida. A outra parte é a arrogância de Pedro, de João, quando ele e Tiago pediu para ficar à direita e à esquerda de Jesus. Então ele falou: João era bravo e arrogante, ele tinha que ser trabalhado para ele. A mãe deles, né? A mãe deles chegou. A mãe dele falou, daí ele foi falar para ele: permita que meu filho assente um na sua direita e outro à esquerda no trono do céu. Era uma família de gente arrogante, né? Queria sentar lá no trono de Deus. No trono de Deus. Aí ele fala: não compete a mim escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Esses lugares aí já tem dono. Ele está à direita do Pai. Você poderia ser beber o cálice que eu bebo? Então, de forma alguma, né? Gente, vamos abrir esses textos aí, ó. Nossa, a gente avançou, e é uma lição tão curta, mas a gente está avançando. Vamos lá. Fazer jejum de forma ritual não é tão importante quanto cuidar dos pobres. A gente vê aqui no versículo 7, ó. Vamos ler do 6, que tinha parado aqui, né? Porventura não é este o jejum que escolhi, Deus fala, que solteis as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo. Olha, esse povo fazia uma coisa que Deus não aprovava de jeito nenhum: fazer escravo entre eles mesmos. Uma pessoa tinha uma dívida, eu devo para ela tanto de dinheiro, não tem como pagar. O que eles faziam? Eles escravizavam o outro para trabalhar e pagar toda a dívida dele. E Deus fala que não era para escravizar do povo dele, e fala que quando você tivesse um escravo, é para escravizar por 6 anos, no 7º soltar o escravo. Não é para escravizar mais tempo que isso. E Deus não permitia que escravizasse judeu, que judeu escravizasse judeu, que Israel escravizasse o povo dele. E ele estava fazendo isso, estava escravizando o próprio povo. E ele fala: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubras, e não escondas do teu semelhante? Então ele fala para eles: olha, é muito melhor vocês, em vez de fazer esse monte de jejum aí pelos próprios interesses seus, cuidar do órfão, cuidar da viúva, repartir um pão com o pobre, cobrir o que está com frio na rua, né? Soltar esses escravos aí que não era para vocês fazer. Era muito melhor eles terem um amor coletivo, cuidar uns dos outros, do que ficar preocupado em querer ficar fazendo um monte de jejum para poder se santificar e agradar a Deus, sendo que
cobre uma coisa né? Apresenta-se que não um hipócrita, né? Mostra diante de Deus como santo e cobre o pecado com um pano do lado, né? Para fingir que não está acontecendo nada ao redor. Não, mas está tudo certo, eu estou santo. Não adianta, né? A gente tem que ser íntegro, tudo para Deus, né? Tudo correto, andar com o coração correto. Isaías 10, do 10 até o 17. Não, perdão, Isaías 1, do 10 até o 17. Vamos estar lendo lá? Pode começar aqui na frente. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestei ouvidos à lei de nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Parecer? Aparece diante de mim, quem requerendo de vocês esse pisotear dos meus atos? Não tragais mais oferta de balde e incenso, é para mim abominações, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Olha só, olha o que Deus está falando para o povo de Israel aqui, ó. Presta atenção, povo de Sodoma, príncipe de Gomorra. Peraí, Sodoma e Gomorra já tinha sido destruído, e Sodoma e Gomorra não é aqui. Por que ele está falando isso para o povo de Deus? Porque eles estavam se assemelhando a Sodoma e Gomorra. Olha só, Deus acabou com aquela cidade lá na época de Abraão. Acabou, quase matou Ló junto lá. Só não matou porque Abraão foi lá salvar ele. Olha como ele está tratando o seu povo aqui: príncipe de Sodoma, povo de Gomorra. Está chamando o povo de Israel de povo de Gomorra. Olha só, vai vendo. Ele fala: o que adianta esse monte de sacrifício que vocês estão fazendo? Eu já estou farto dos holocaustos. Isso aí não me agrada mais. Isso aí não me agrada. Eu não aguento mais ver vocês fazendo sacrifício. Quando vocês vêm comparecer diante de mim, quem que foi que mandou vocês pisar nos meus atos? Quem que requereu o pisar dos meus atos? Porque Deus estava, por quê? Não continueis a fazer ofertas vãs, trazer ofertas vãs. O incenso para mim é a abominação, festa da lua nova, os sábados, tudo que era solene diante de Deus. Ele fala: não posso suportar, porque vocês estão associando culto solene com iniquidade. Continua lendo agora, 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Porque quando estenderei as vossas mãos, estou perdoado aos meus olhos, sim, eu vou multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai das causas das viúvas. Olha só, Deus está falando a mesma coisa que ele estava falando com Isaías lá no futuro, né, depois. Aqui no começo Deus falando com Isaías, a mesma coisa que falou novamente lá no capítulo 58. Está cansado do povo ficar fazendo jejum, sacrifício e tudo mais? Para de fazer jejum, para de fazer festa de lua nova, para de fazer tudo isso, porque vocês estão associando o meu culto solene, a minha adoração, que é para ser para mim, com iniquidade, com a mão cheia de sangue, né, com a maldade nos seus corações, e fala: olha, muda tudo isso, procura fazer o quê? O bem, muda de vida primeiro, depois vocês vêm me adorar. Fazer o bem,
atender a justiça, repreender o opressor, porque eles ficavam com muito negócio de comprar juíza, que nem hoje, é a mesma coisa, né? Repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pretelai a causa das viúvas. Eles estavam deixando de lado essas coisas, esses problemas sociais aí, estavam excluindo as pessoas que não tinham como se defender. Viúva, o que a mulher fazia sozinha naquele tempo lá? A mulher sem marido naquele tempo era um opróbrio, era uma coitada, porque ela não trabalhava, ela não tinha condição de trabalhar, ela não podia cuidar da casa, se ela tivesse filhos, passava a morrer de fome. Às vezes tinha dívida, e aí o marido não estava lá para pagar a dívida, e eles iam lá e levavam os filhos da mulher, né? Como a gente sabe como é que era. Não era para fazer nada disso. Direito dos órfãos, coitados, às vezes criança, às vezes jovem, nem trabalhava ainda, já estava lá se lascando na mão desse povo. Eu acho que eles aprenderam isso aí no Egito, né? E aí não deixaram mais. É bem isso mesmo. Escravizavam o homem, escravizavam a mulher. Sempre foi assim, sempre eles pegaram cultura de outros povos e enfiavam no meio do povo de Deus, e eles queriam que fosse a mesma coisa. Então, cuidado com muita religiosidade e pouca espiritualidade. É o que acontecia no meio desse povo aqui. Muito ritual e pouco Espírito Santo na vida das pessoas. Então, voltando lá para... Vamos ler lá, alguém abre para mim aí, ó. Lê Mateus 23 e o 33. Um lê um versículo, outro lê outro. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimos da hortelã, do erro e do caminho e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, da justiça, a misericórdia e a fé, mas vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas que recebem como um mosquito, mas engolem um caminho. Olha só, é hipocrisia, né? O fariseu, sabe o que os caras faziam? Eles pegavam e oravam em praça pública, nas esquinas, em pé, para todo mundo ver que ele estava orando, que ele estava meditando, que ele estava lendo a Torá e fazendo isso e aquilo. Mas era hipócrita. Guias cegos levavam o povo para o buraco, sabe? Coavam um mosquito e engoliam um camelo. Sabe aquela pessoa que fica procurando detalhezinho das coisas e não vê o problema grande de verdade, não vê a hipocrisia que a pessoa está cometendo? Né? Então, era para a gente ler tudo ali do 23 tanto entender, mas para não avançar muito no tempo aqui, já dá para entender o contexto. O jejum não era obrigatório, o jejum era obrigatório apenas uma vez no ano, no dia da expiação, como eu tinha falado lá no começo, né? Mas depois da queda de Jerusalém, foram instituídos outros dias. Alguém abre para mim aí, Zacarias 8,19. Alguém abriu? Pode ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto mês, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá, e a alegria e a festividade solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Então, olha só quanto jejum tinha aqui. O jejum do quarto mês, ele relembrava a queda, a entrada de Nabucodonosor em Jerusalém em 586. Era para fazer um jejum só por ano. Você viu quanto jejum que ele falou aqui? Que a gente tem referência lá em 2 Reis 25, do 3 e 4. O do quinto mês recordava o incenso do templo e de outras construções em 586. O do sétimo relembrava o assassinato de Gedalias. O do 10º recordava o início do cerco de Jerusalém em 588. 2 Reis 25:1. Quando Israel foi restaurado de todos esses jejuns, serão transformados em festas. Quanto ao jejum, aí nós temos outras notas aqui, mas não vamos ver. Então olha só, eles fizeram um monte de jejum, instituíram um monte de jejum por causa da entrada de Nabucodonosor na Babilônia, lá em Israel. Desde aquele tempo lá, aquele monte de jejum. Então eles foram instituindo aquele monte de jejum que não era para fazer nada disso. Pedem e não recebem. Em Tiago 4:3, né, o apóstolo Tiago fala: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal.
É a mesma coisa aqui. Faz jejum pelos próprios interesses, busca os seus próprios interesses, e não era para fazer dessa forma. O jejum que era para ser agradável a Deus estava irritando a Deus. E a pessoa pede e não recebe, porque está pedindo uma coisa que vai ser ruim para ela, não vai ser bom para ninguém e vai só atrapalhar a vida de todo mundo. Aí então, como é que Deus vai te dar uma coisa dessa, né? Era o que o povo estava fazendo também, é uma coisa. Então, o motivo pelo qual jejuavam era para seus interesses particulares e como se fosse algum tipo de suborno para pagar a Deus. Pensamentos egoístas, Deus não atende. O egoísta, Deus não atende. Pessoa que tem pensamento egoísta, que não quer o bem para todos naquilo que ele vai pedir, Deus não vai fazer o seu pedido acontecer. Aqui eu fico pensando nesses cobradores de chácara, por aí. Olha, pedir não recebeis, porque pedir mal para gastar nos vossos deleites. É a mesma coisa. A pessoa fala, eu quero comprar uma chácara, quero aposentar, comprar uma chácara para me ficar bem lá. Tem chácara para certas pessoas que é bênção, mas para outras pessoas são maldição aqui na terra. Casa em praia e chácara. Porque muitos dos que estavam conosco na igreja estão na chácara hoje, e nem a igreja não vai mais. É bem por aí. Não vai. E muitos também que casam em praia, no verão é só praia, acaba a igreja. Então as pessoas têm que prestar muita atenção nisso aí, né? E escolher as datas e os tempos, para que não venha uma coisa tirar a preferência de Deus. Sai da presença de Deus por causa de todo mundo. Nós temos casa na praia, mas eu nunca falei assim, eu vou para a praia, vou ficar um final de semana lá e vou fechar a igreja, vou deixar aqui sem ninguém. Nunca fiz isso. Eu saí de lá, vocês sabem muito bem disso, nós ficávamos lá até meio-dia e vim embora muita noite, porque não tinha necessidade aqui. Então a gente tem que saber o que faz, não é assim de qualquer jeito não. Então, Deus não queria que eles se mutilassem, se sacrificassem para fazer um jejum, porque nada disso agradava a Deus. O que ele de fato queria era que o povo vivesse livre, sem fardo pesado, sem escravizar uns aos outros, libertar os que foram presos injustamente, como a gente já viu aqui, né? Pode passar? Amar o próximo como a ti mesmo era mais valioso do que pensar em uma religião cheia de rituais. Isso é ser espiritual. Pode passar? O 8 e o 9. Deus promete uma coisa para a gente aqui, né, e para o seu povo, da seguinte maneira: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A gente até canta um hino assim, né? Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se você tirar do seu coração essa maldade que está dentro de você, então essas coisas que vocês tanto querem, aí elas vão acontecer de fato, né? A nossa vida será próspera quando entendermos o que é servir a Deus de fato. O jugo que ele fala aqui é a opressão, né? O jugo é a opressão. O dedo que ameaça, que aponta, um gesto de desprezo. Então, quando tirar a arrogância do meio, o desprezo do meio, né? A hipocrisia, né? O jugo, o fardo pesado, então Deus vai ouvir sua voz e Deus vai atender o seu clamor e vai abençoar a sua vida, né? Pode passar? Se abrirdes a tua mão, a tua alma ao faminto e fartardes a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Até mesmo a nossa saúde e bem-estar físico é garantido como recompensa pelas obras caridosas, né? Versículo 12: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Aqui, se a gente pensar um pouco mais para frente, né, que a gente tinha sido levado ainda para o cativeiro, né? Mas pensando que eles iriam
ser cativos em breve. Os filhos deles, realmente, no futuro, eles iam reconstruir a cidade de Jerusalém, né, que foi arrasada e que foi toda queimada pelo Nabucodonosor e por Senaqueribe também, né, antes, as outras cidades ali do Reino do Norte. E, para a gente encerrar, vai passar? Se desviardes o pé de profanar o sábado. Então o que é isso? Se não usares o sábado para o trabalho, porque eles tinham que guardar o sábado, né? E o que é guardar o sábado? O sábado tinha que ser um momento, um tempo, como eles tinham que fazer no jejum, né? É um tempo de agradar a Deus, é um tempo de você não se preocupar com os seus trabalhos, com os seus interesses, né? Com as suas coisas, né? E procurar aquele tempo para buscar a presença de Deus, se dobrar diante de Deus, né? Ficar em casa, sem se preocupar em até andar muito longe, porque eles tinham até um limite de milhas para andar, né? Então, era um momento de se você ficar... É o que nós temos que fazer hoje no domingo, né? Então, se desviar o pé de profanar o sábado e cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então era um dia de se guardar, um dia de buscar a Deus e ver os interesses de Deus e não os próprios, né? Então, se vocês fizerem isso, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então era o próprio Deus que estava prometendo isso para eles. Já que eles queriam tanto isso na vida deles, eles tinham que aprender como conseguir esse tipo de coisa. Aí está falando do jejum, era Deus tratando o povo de Israel, né? Do jejum. E no Novo Testamento, Jesus aprovou o jejum? Sim. Jejum sempre foi um motivo para você se chegar mais perto de Deus, né? E outra coisa, tem uma pessoa que falou para mim que fazia um jejum à tarde. Você acha que isso é certo? Se você acordar de tarde, pode ser certo. Não. Se você acordar de manhã, tomar um café da manhã, que dá para você ficar o dia inteiro sem comer, beber água igual um camelo e fizer um jejum de tarde, qualquer um faz desse jeito aí. Jejum você tem que sentir o que você está fazendo. Acorda cedo, acorda de madrugada e separa desde aquele momento em diante o tempo para Deus. E você tem que ir lá no banheiro, lavar a cabeça, apoiar o cabelo, lavar o rosto, para que ninguém saiba que você está jejuando. Não ficar com cara de quem está jejuando. É o que eu falei, é o momento de você entender o que você está fazendo, é para Deus. É uma coisa, uma vestimenta sua com Deus. O outro tanto lá, não precisa nem saber se você está jejuando ou não. Ele vai descobrir porque ele vai ver que você não vai almoçar, você não vai comer. Mas de preferência escolha um dia estratégico para fazer essas coisas. Pessoas estejam mais sozinhas. Um dia que você estiver mais sozinho em casa, você não precisar ir na casa dos outros. Porque você vai fazer um jejum, aí o caboclo vai fazer um jejum no domingo lá. Aí o teu amigo te convida para você comer na casa dele. Você vai chegar, você não vai comer na casa dele? Ou coisa mais ignorante, entendeu? Separa um dia específico. Entenda que jejum é um momento de se consagrar a Deus. Os discípulos. E outra coisa importante também. Não vai inventar de fazer um jejum de manhã e dormir a manhã inteira e ficar dormindo, porque aí você não vai nem sentir fome também. Levanta, vai fazer jejum. Eu vou fazer jejum das 6 da manhã até o meio-dia. Não vou fazer o dia inteiro, vou fazer meio-dia só. Faça esse meio-dia buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia. Não vai ficar enfurnado na frente da televisão, não vai ficar mexendo no celular o dia inteiro, porque se você fizer dessa forma, é a mesma hipocrisia que eles estavam fazendo aqui, tá? Só que eles faziam o jejum, tá? É pior ainda o povo hoje, porque o povo não faz o jejum direito. Eles faziam o jejum direito, só que eles estavam fazendo pelo motivo errado. Eles eram muito ritualistas, eles são muito ritualísticos. Eles vão lá no mundo da alimentação e fica lá orando pelo menos uma hora. E o povo não faz isso. Então a gente fala às vezes do judeu, às vezes a gente fala do povo de Israel, só que a gente é pior que eles. A gente é muito mais preguiçoso que eles. Eles não têm preguiça, tá? Só que eles fazem muitas coisas pelos motivos errados. Tudo faz, né? O ser
faz pelos próprios interesses, entendeu? Então, ó, vai fazer? Faz direito. Vai fazer pouco tempo, vou fazer 5 horas de jejum só, não vou fazer mais que isso. Faz direito, é o que eu estou falando, né? Não vai inventar de fazer as coisas, dá o jeitinho brasileiro no negócio, né? Então, meu irmão, no futuro lá, né, pensando nessa época aqui, no futuro, os discípulos falaram para Jesus assim: Senhor, nós tentamos expelir os demônios e eles não saíram. E outra coisa que o judeu até hoje faz errado: o governo paga o sacerdote para eles orar pelo país, para eles interceder pelo povo. Então, quer dizer, eles estão fazendo ali, mas é por interesse também. Aí vira interesse. Não é sem nada, não. Eles estão ganhando um salário alto do governo para fazer aquilo. O Zé falou para a gente que, por exemplo, o sacerdote fica lá lendo a Bíblia, orando lá no muro da lamentação, mas que ele está sendo pago para fazer aquilo. Vamos voltar no tempo. A tribo de Levi, os filhos de Arão, que era o sacerdote, a tribo de Levi toda nunca teve terra própria. Eles moravam no meio do povo. Por que Deus fez isso? Deus, lá quando Moisés subiu ao Monte Sinai e o povo fez aquele bezerrão de ouro lá, a única tribo que não se dobrou diante do bezerro de ouro foi a tribo de Levi. Daquele momento em diante, Deus separou a tribo de Levi para poder ser sacerdote dele. Aí, meus irmãos, quando foi repartir as terras, Deus estrategicamente colocou um pouquinho de Levi em cada tribo, para que cada tribo tivesse mais espiritualidade, tivesse um pouco de sacerdote em cada tribo, um pouco de levita em cada tribo, para aquele povo ter uma referência de espiritualidade no meio deles. Eles não tinham tribo. Então, o povo sustentava os levitas com os dízimos e as ofertas que eles levavam no templo, para isso que servia. Sustentava, né, os sacerdotes, os músicos, os que cuidavam da casa de Deus, a tribo de Levi, né, a tribo de Levi, tá? Então, hoje, o que eles fazem? Vamos fazer igual fazer no passado, vamos sustentar eles para fazer isso. Só que o ser humano acaba fazendo as coisas, né? Opa, vou ser pago para isso, então vou querer ser um sacerdote, porque eu vou ser pago para ser sacerdote. É esse que é o problema do povo, confunde as coisas. Eles eram sustentados porque eles não tinham nada. Eles não tinham nada. Hoje nós podemos ter as coisas e servir a Deus. Nós podemos trabalhar e servir a Deus, né? Paulo não trabalhava, Paulo não ficava dependendo dos outros. Ele se virava do jeito que dava. Tinha uma viúva que sustentava Paulo, mas não precisava daquilo, porque ele se sustentava, tá? O que eu estava falando dos discípulos de Jesus é o seguinte: eles foram expulsar os demônios e os demônios não saíram. E aí Jesus falou para eles assim: existem castas de demônios. Por quê? Por que aconteceu que eles não saíram? Existem castas de demônios que não saem se não for por jejum e oração. Ou seja, se você não tiver com uma vida consagrada, preparada, tem demônio que não vai sair, porque tem demônios piores do que outros demônios, entendeu? Eu lembrei da outra passagem de João. Ele fala falar. Assim: nós vimos os homens aí pregando, falando de ti, fazendo milagre em teu nome, expulsando demônio, e nós proibamos. Você viu o que João fazia, né? Ele queria sentar ao trono de Deus, ele queria queimar o povo no fogo, e João ainda proibiu outras pessoas que eles não conheciam de falar do Evangelho. Nós vimos ali, eles estavam pregando o seu nome, expulsando demônio, mas não é do nosso povo, então nós falamos, proibir mesmo. O que não é contra mim, é por nós. Ele não faça isso, João. Ele falou para ele: não faça isso, João, não proíbe esse povo. Então João era muito ninguém, Jesus falou assim para ele: João, ninguém que fala de mim, fala do meu evangelho, pode falar mal de mim. Irmãos, é que ele quis dizer, né, que ele dizer o seguinte: a gente fala de Pedro, né? Pedro arrancou da espada e foi, e Pedro era bravo, cortou a orelha de não sei quem. Mas Pedro arrependia logo das coisas que ele fazia. Agora João era ruim. Aí você for ver as coisas que João fez, João era mais arrogante do que Pedro ainda. João era mais prepotente. Por isso que talvez Pedro não gostava muito dessa ideia. Ele fala que Jesus teve que trabalhar ele durante 60 anos, mas depois ele escreveu o Apocalipse. Ele morreu com 90 e poucos anos. E ele tinha 30 anos naquela época. 60 anos de preparo. Já tudo mais ou menos a mesma idade. Então, meus irmãos, próxima aula, o tratamento do pecado, a descrição dos pecados da casa de Israel.
E depois, a confissão dos pecados de Israel e a eliminação dos pecados de Israel. Isso aqui tudo no capítulo 59. Nós vamos ler ele próxima semana, os 21 versículos. Eu sei que ontem não aprendi muita coisa, porque a gente